Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 23 a 28. Este é certamente um dos textos prediletos para quem quer tentar desacreditar a divindade absoluta de Cristo, pois, tomada à primeira vista, seu conteúdo é composto pelos seguintes elementos claramente subordinacionistas. Mas vamos analisar alguns pontos nestes versículos. Primeiro, o Filho reinará por um tempo determinado e limitado. Terá de entregar o reino ao Pai, pois reinará até que todos os seus inimigos estejam postos debaixo de seus pés. O Pai, que recebe o reino, reinará, ao contrário, para sempre. O segundo, apenas o Pai será tudo em todos. Ou, como diz a tradução do Novo Mundo, o livro das Testemunhas de Jeová, será todas as coisas para com todos. Será todas as coisas para com todos. Neste caso, o Filho fará parte do todos, juntando-se ao restante da criação, ao passo que o Pai será tudo para com todos. A tradução do Novo Mundo é a Bíblia, ou melhor dizendo, o livro usado pelo grupo que se chamam, eles se intitulam Testemunhas de Jeová. Outro ponto a ser seguido, terceiro ponto, o Filho assume uma condição de sujeição. Após entregar o reino, o Filho se sujeitará ao Pai. Este, ao contrário, não poderia jamais estar sujeito ao Filho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27. Para resolver estas questões e entender corretamente a passagem, é preciso lembrar algo importante a saber. As Escrituras não se contradizem. Muitas passagens, como já vimos, são claríssimas ao ensinar a igualdade de essência do Filho em relação ao Pai. Assim, não devemos supor que esta passagem de 1 Coríntios esteja ensinando o contrário do que o restante das Escrituras ensina com muita clareza. Com isso em mente, afirmamos o seguinte: seja qual for a explicação proposta, deve ficar de fato qualquer ideia de que Cristo seja ou será inferior ao Pai em sua essência ou natureza divina, uma vez que Ele é Deus. Passamos agora a análise dos problemas acima propostos que reclamam solução. No que diz respeito à primeira questão, afirmamos que Jesus não reinará por tempo determinado e limitado. Afirmar isto é o mesmo que dizer que as Escrituras se contradizem, pois outras passagens afirmam clara e inequivocamente que Jesus reinará para todo sempre. Confira Apocalipse capítulo 5, versículo 13, capítulo 11, versículo 15, Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7 e Lucas capítulo 1, versículo 33. Como fugir da aparente contradição? A organização argumenta que Cristo reinará para sempre no sentido de que os resultados obtidos por seu reinado perdurarão eternamente sobre a administração do Pai. Tal explicação não procede, pois os textos supracitados afirmam
que o próprio Cristo reinará para sempre. O que o anjo Gabriel disse a Maria ainda é válido, não haverá fim do seu reino. E no Apocalipse, ouvem-se todas as criaturas afirmar que o poder de Cristo será, assim como o do Pai, para todo sempre. Confira Apocalipse capítulo 5, versículo 13. O incômodo para muitos está na parte da frase, pois ele tem de reinar até que. Essa palavra no grego é akri ou ashri. O problema se resolve quando se dá ao termo até seu devido lugar no texto. Para os que creem que o reinado de Jesus será limitado, a palavra até é tomado como preposição que indica limitação. Este, porém, não é o único uso do termo até, que também pode ser empregado como advérbio de inclusão. Por exemplo, na mesma carta de 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 11, Paulo escreve: até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. Em 2 Coríntios 3 e 14, descrevendo o estado espiritual do povo judeu, Paulo escreve também: na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Veja também 2 Coríntios capítulo 10, versículos 13 e 14 e Gálatas capítulo 3, versículo 19. Deve-se concluir que, depois de escrever aos Coríntios, narrando suas tribulações e compartilhando suas necessidades, o apóstolo não mais passaria por elas? Ou que no texto de 2 Coríntios o véu não mais permanece sobre a mente dos judeus quando é lido o Antigo Testamento? De jeito nenhum. Paulo continua passando por dificuldade em todo o seu ministério e até hoje o véu permanece sobre a mente do povo da antiga aliança. Assim, tomando-se por base o que foi exposto, precisamos afirmar, como Agostinho, não devemos aceitar que Cristo, ao entregar o reino ao Pai, dele ficará privado. Afirmamos então, à luz dos textos bíblicos supracitados, que Jesus continuará reinando mesmo depois de entregar o reino ao Pai, pois não perderá sua igualdade com o Pai. Jesus será, portanto, eternamente rei? Fica, porém, uma pergunta no ar: por que entregar o reino, se depois ele continuará no domínio? A resposta está relacionada com o que foi mencionado no texto anterior. Por ter assumido a condição humana, Cristo tornou-se mediador entre a humanidade e a divindade, função que cumprirá até certo tempo, quando entregará o reino ao Pai, deixando de exercer sua ação mediadora, visto que concluiu todo o desígnio divino. O mediador se sujeita a fim de que Deus seja todas as coisas para com todos. Neste caso, o termo Deus, no versículo 28, deve ser entendido como uma referência à comunidade trinitária, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dá-se cabo, finalmente, da relação funcional. É o que parece presente na frase: o próprio Filho, na qualidade de mediador, também se sujeitará. E agora Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que criou os céus e a terra, ou seja, o universo, visível e invisível, tornam-se tudo em todos, reinando para todo sempre. Que o termo Deus, utilizado no versículo 28, é uma alusão à triunidade, fica evidente pela seguinte razão. O texto afirma que Deus será tudo em todos. Ora, o mesmo se diz de Jesus. Cristo é todas as coisas em todos. Isto está no próprio livro das Testemunhas de Jeová, na tradução do Novo Mundo.
Essa ideia de domínio sobre tudo e todos é constantemente aplicado ao próprio Jesus Cristo e pode ser vista nas seguintes passagens bíblicas. Confira João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Todo joelho se dobrará diante dele e toda língua o confessará como Senhor. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Nele, lá está falando de Cristo, foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 2, versículo 3 diz: todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos nele. Também Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz: toda a plenitude da divindade habita nele. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, também no versículo 6 diz: todos os anjos o adoram. Assim como afirma João Calvino, ele diz: portanto, restringir o termo Deus exclusivamente ao Pai, de sorte que se detraia ao Filho, nem é justo, nem correto. É interessante notar também que, de acordo com Filipenses capítulo 3, versículo 21, Jesus tem o poder de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Em João capítulo 17, versículo 10, o Senhor Jesus afirma, que tudo o que é dele é do Pai, e tudo o que é do Pai é dele. Isto se dá porque Pai, Filho e Espírito Santo agem juntos, embora tenhamos mais referência do Filho em relação ao Pai. Diante de tudo isso e de Hebreus capítulo 13, versículo 8, que afirma ser Jesus o mesmo ontem, hoje e para sempre, afirmamos, à luz da Bíblia, que ele será eternamente. Por ser Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo, tudo em todos. Alguém talvez queira levantar a seguinte questão: em qual parte das Escrituras se diz que o Espírito Santo será tudo em todos? A menção ao Pai e ao Filho existe, mas não há nenhuma que trate do Espírito Santo? Para responder a isso, proponho as seguintes explicações. Primeiro, embora não haja referência explícita quanto ao domínio do Espírito Santo, pois ele não é mencionado no texto, podemos afirmar que ele, assim como o Pai e o Filho, será tudo em todos, pois afinal o Espírito Santo é Deus, e o Deus que será tudo em todos é a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em segundo lugar, não se pode falar de reino de Deus e deixar de lado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O apóstolo Paulo afirma que o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, conforme Romanos capítulo 14, versículo 17. Nós temos também um outro ponto, a falta de referência explícita de uma pessoa da Trindade não significa que a passagem não se refira a ele. Por exemplo, em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, Jesus afirma que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, mas Jesus não menciona o Pai. Ora, nem por isso alguém deve se sentir livre para blasfemar contra o Pai? Além dessas razões que nos levam a crer que a Santíssima Trindade será tudo em todos, temos o testemunho direto do apóstolo Paulo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo.
Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.